vamos falar sobre o comer beliscador. O beliscamento, né? Então tem muita gente que se encaixa com esse tipo de comportamento alimentar e ele é denominado na endocrinologia como grazing, tá? E por que grazing? Grazing em inglês significa pastando, que é a pessoa busca o tempo todo determinados alimentos. Então, qual é a definição desse tipo de comer, desse tipo de comportamento denominado beliscador? A pessoa, então, que come várias porções, independente do tipo de alimento, tá? Então, ela come tudo, qualquer tipo de alimento, várias vezes ao dia, em pequenas porções desse tipo de alimento, fora das refeições principais, tá? Então, ela fica comendo, pastando, vamos dizer assim, com grazing, tá? Essas refeições, elas não são planejadas, tá? Elas não têm intenção. Então, ele chegou em tal lugar e tem aquele determinado tipo de alimento, ele vai lá e experimenta e come uma pequena porção. Não está relacionado à fome ou à saciedade. Então, ele não pensa antes de comer, será que eu tô com fome? Será que eu acabei de almoçar? Será que eu acabei de jantar? Ou será que eu estou me sentindo satisfeito? Não está relacionado à saciedade ou à fome física e normalmente vem acompanhado de uma dificuldade de controle desse comer, tá? Então, ela tem uma falta de controle ali para conseguir segurar o comer. Então, ingestão de pequenas porções, várias vezes ao dia, não relacionados às refeições principais, não são planejadas, não estão relacionadas à fome física, à saciedade, né? Não tem intenção, ela não pensou naquilo, de repente ela vê e começa a beliscar e tá relacionado com uma falta de controle, uma dificuldade em falar, não, eu não vou comer. Bom, as refeições, elas normalmente são pequenas em tamanho, né? Então, ela leva aquela pessoa a acreditar que ela está comendo pouco, né? Então, assim, que ela não come quase nada, ela nunca come muita coisa. Essa pessoa é normalmente aquela que vai chegar e falar assim, doutor, eu não sei por que eu estou engordando, porque eu sempre como pouco, porque o meu marido, as pessoas que convivem comigo falam, meu Deus, por que você engorda se você come tão pouquinho todas as vezes que eu estou com você, tá? Então, acende um alerta quando você se encaixa nisso que eu estou falando, nesse quadro clínico, porque pode ser que você tenha esse padrão beliscador, tá? Esse comer em pequenas porções, ele gera a falsa sensação de que você tá comendo pouco. Mas quando a gente coloca isso em calorias, quando a gente coloca em contagem de calorias, pode não ser tão pouco assim. Normalmente não é. Normalmente você faz o quê? Um superávit calórico e por isso gera o ganho de peso, tá? Mas quando que começou essa história de comer beliscando os alimentos? Começou na década de 60, tá? Onde existiu uma ideia, tá? E tiveram alguns estudos disso, que se você estimular, se você comer várias vezes ao dia, pequenas porções, você estimula a tua taxa metabólica basal a tá sempre acelerando e queimando um pouco mais de caloria. Essa era a ideia, tá? Então, assim, todo mundo fala às vezes, porque quando a gente começa a comer, se a gente passa um tempo em jejum, o nosso corpo, ele é sábio. O que ele vai fazer? Não está entrando energia, eu vou funcionar com menos energia, eu diminuo a minha taxa metabólica basal. Então, acreditava-se que, lá na década de 60, que se você ingerisse quantidades picados de alimento, né, de porções de alimento, você estimularia o teu metabolismo, você aceleraria o metabolismo e até provocaria um equilíbrio hormonal. Até a secreção de insulina, por exemplo, poderia ficar mais equilibrada e de outros hormônios também. Mas isso não foi comprovado cientificamente, tá? E hoje a gente sabe que não tem relação de você comer em pequenas porções várias vezes ao dia e acelerar a taxa metabólica basal. Na década de 80, esse padrão ele virou como um comportamento social da época.
E na década de 90, com o surgimento da cirurgia bariátrica como uma opção de tratamento para obesidade, que foi uma opção excelente, hoje em dia ela só é mais uma opção terapêutica no tratamento da obesidade, com alguns critérios bem posicionados de indicação para essa cirurgia. Não é o fim do caminho, tá? Como tratamento, às vezes o primeiro tratamento, a primeira etapa do tratamento de um indivíduo pode ser, sim, quando bem indicada a cirurgia bariátrica. E aí, como o padrão beliscador, que é comer pequenas porções várias vezes ao dia, ele chegou com o início da cirurgia bariátrica como a melhor estratégia nutricional, porque com a redução gástrica, né, relevante, a gente tinha que colocar pequenas quantidades de alimento ali. E isso foi considerado até a melhor estratégia na época. E hoje a gente sabe também, cientificamente falando, que as pessoas que são submetidas à cirurgia bariátrica como tratamento de obesidade e que se mantêm, que se perpetuam nesse padrão beliscador, são as pessoas que apresentam maior reganho de peso ao longo do tratamento, tá? E o que eu quero dizer? Que o tratamento nutricional, o estilo de dieta, de padrão alimentar, ele tem que ser individualizado. Inclusive em quem faz cirurgia bariátrica, em quem faz tratamento clínico medicamentoso para obesidade ou sobrepeso, tá bom? Ele deve ser avaliado criteriosamente e individualmente, porque somos seres irrepetíveis e com rotinas e vida, né, estilo de vida muito diferentes. Então a gente precisa que isso se adapte para que você construa saúde dentro de uma vida real, uma vida normal, uma vida ordinária, tá bom? Isso pelo menos é o que eu defendo e dá certo entre os meus pacientes. Então, doutora, quando que o beliscar se torna um problema, né? Quando esse tipo de comer, esse tipo de comportamento, ele começa a se transformar numa rotina. Então, de repente, na tua casa, você nem almoça mais. Por quê? Porque você foi mudando e a tua rotina de uma forma tão, deixando ela tão desordenada, que de repente você não tem horários fixos para manter as refeições principais do dia e você passa o dia todo fazendo esse comportamento beliscador. Às vezes você vai ter uma refeição no final do dia e olhe lá, tá? E uma refeição que normalmente não é nutritiva. Quando isso se transforma na tua rotina, esse padrão, esse comportamento, isso acaba escondendo um medo de comer, escondendo alguns outros problemas, uma dificuldade de se criar uma estabilidade e uma rotina, tá? E aí, esse comportamento, invariavelmente, ele vai levar ao quê? Ao ganho de peso, aos distúrbios metabólicos, ao aumento de risco de doenças cardiovasculares e risco de mortalidade, né? Por alterações laboratoriais, principalmente. E eles podem gerar outras doenças como transtorno de ansiedade, transtorno depressivo e outros distúrbios relacionados ao comer, principalmente, tá? Esse tipo de comer, é interessante a gente falar que ele sai do nosso estado de consciência, né? Então, é um comer que a gente não consegue definir, a gente não, né? As pessoas que sofrem desse tipo de comportamento, de ficar beliscando, elas normalmente não acessam o racional, a razão, para decidir sobre aquilo, né? Então, sai da consciência, vira automatismo e inconsciência na decisão de buscar sempre aquele alimento, né? E como você não tem uma rotina, então eu saí, tô na rua, é hora do almoço, comprei tal coisa, aquilo você decide meio que na hora, no momento, num dia muito turbulento, você sai do racional e você tende a fazer escolhas no restaurante que tá mais perto, na casa de alguém, o que tá ali, né? Então, a chance disso gerar doenças e outras comorbidades é muito grande. As pessoas normalmente, as pessoas com esse padrão, elas passam o dia todo experimentando, entendeu? Elas fazem experiências. E como essas pessoas acham que comem pouquinho, e de fato, em quantidade, às vezes, isoladas, né? As porções isoladas são pequenas, elas não sentem culpa, porque elas falam, meu Deus, eu tô comendo muito pouquinho, então tá tudo certo.
né? Em relação a peso, em relação à saúde. Só que, ao longo do tempo, vai gerar, sim, uma frustração. Porque ela vai ver, meu Deus, mas eu como tão pouco e meus exames estão tão alterados, eu tô me sentindo tão mal, né? Porque normalmente não são coisas nutritivas, então pode estar associado, normalmente está com deficiências nutricionais, né? E aí começa a dar distúrbios do sono também. Então as pessoas começam a se sentir mal e acham que tá fazendo tudo certo, né? E aí elas começam a gerar uma certa frustração em cima disso e é a hora de estar com o médico acompanhando, para que a gente consiga detectar e essa pessoa consiga enxergar aonde que tá o erro, onde que ela tá cometendo esse erro. Esse lance de experimentar, de estar sempre experimentando, é uma consequência da modernidade, né? Dessa vida contemporânea aqui, porque a gente tá submetido constantemente, né, e intensivamente a estímulos, e estímulos diferentes. E como um exemplo, eu consigo citar para vocês que a rede social, né, ela trouxe a vivência de muitas emoções, né, como eu já disse aqui, as emoções é aquilo que você, que tá lá dentro, é um estímulo interno que foi exteriorizado de alguma forma. Você vive vários tipos de emoções em 1 minuto. Então, antes das redes sociais, se tá acontecendo algo grave, uma guerra, um acontecimento muito triste, às vezes lá do outro lado do mundo, e você ouviu falar daquilo, você não vivencia aquela experiência com tanta intensidade. Mas hoje em dia, o que acontece lá do outro lado do mundo, uma situação trágica, as grandes tragédias, você, no mesmo minuto, segundo, você está com aquilo na tua mão. Então, você rapidamente olha aquela foto e aquele vídeo, e você se coloca ali. Então, você vive emoções de tristeza, tragédia, grandes alegrias, porque aí você vê uma foto das Maldivas. Então, você, de sonhos e planos e alegrias, e de inveja, tudo em 1 minuto. Então, é um cérebro que está constantemente experimentando emoções diferentes e sendo hiperativados, tá? E você constantemente vivendo assim, o teu cérebro acaba buscando isso nas outras áreas da sua vida. Então, às vezes você está sendo induzido e levado por conta disso e o seu padrão alimentar, o seu comportamento alimentar, ele está só refletindo tudo que está na sua mente. Essa forma de experimentar, de vivenciar muitas emoções ao mesmo tempo, tá bom? Esse comportamento beliscador, se você se encaixa nesse padrão, é interessante que você pense em algumas coisas. Primeiro, que ele pode estar vindo como um alívio de ansiedade. Por quê? O nosso cérebro, ele pode estar... Você tem um transtorno de ansiedade por outras preocupações, outros problemas, e o teu cérebro busca essa sensação de conforto e prazer temporário, como se você, com a ideia de que se você fosse, não, vamos aguentar mais um pouquinho que isso vai se resolver, vamos aguentar. E aí, como você não tá tratando ou tapando o buraco verdadeiro, toda hora você fica pedindo isso. Então, toda hora você fica pedindo alimento e comida, né? Na tentativa de você tá assim, calma pro teu cérebro, até que ele consiga resolver o problema real e o problema verdadeiro, certo? Então, ele pode vir esse comportamento alimentar como um alívio da ansiedade, só que aí eu já até comentei previamente, esse tipo de comportamento, ele gera ansiedade, então é algo que sempre, né, vai se perpetuar, então ele tenta aliviar uma ansiedade, só que ele acaba piorando no final das contas, porque aí você vai gerar culpa, frustração, outras doenças, e a pessoa que também já tem ansiedade, ela tem um lugarzinho lá no cérebro chamado amígdala que fica constantemente ativado.
Na vigência de ansiedade, essa amígdala ativada significa que o nosso sistema de luta ou fuga, como se um ladrão estivesse aqui na frente, o seu corpo tem que estar todo preparado para conseguir resolver esse problema de ter um assaltante aqui na sua frente. Então você precisa de energia para você correr, né? Fugir dele, utilizar áreas do teu cérebro para pensar rapidamente como que você vai sair desse problema. E aí, como você tá com esse sistema hiperativado na vigência de ansiedade, você fica buscando comida toda hora para te fornecer energia para você conseguir resolver um problema de fuga ou luta, só que na verdade você não tá vivendo essa situação. Na verdade você não tem um assaltante na sua frente, você não tá fugindo de ninguém, né? É só alguma outra coisa do teu cérebro que tá com um problema e ele tá se manifestando com ansiedade. O nosso corpo, eu falo que ele nos mostra quando ele está em desordem, e dizendo, procura o problema que tá aqui, eu tô mostrando essa ansiedade, eu tô mostrando essa síndrome do pânico, ou até crises isoladas e não a síndrome, porque eu estou com um determinado problema, vai atrás da causa, né? Eu sempre digo que a ansiedade vem nisso, né? Para que você investigue profundamente aonde que tá a real causa do problema. E o outro tipo de associação que a gente tem que fazer em quem tem esse comportamento beliscador é aquelas pessoas que têm uma vontade desesperadora de emagrecer. Que de repente o sentido da vida delas é emagrecer. Então, as coisas só vão funcionar bem se elas conseguirem perder peso, tá? Então, o que tem que prestar atenção se você se encaixa nesse perfil que eu tô dizendo aqui, que tem uma vontade desesperadora, que você... É como se isso fosse realmente o sentido da sua vida, o seu objetivo. Esse tipo de comer é uma fuga da realidade. Por quê? A realidade qual é? E que todo mundo que tenta emagrecer sabe, em pesquisas rápidas, não precisa nem ter ido na nutricionista, mas acredito que todo mundo que quer emagrecer uma vez na vida já foi em algum nutricionista. Todo mundo sabe que para ganhar peso, você precisa fazer o quê? Um superávit calórico. Então, você ingere uma quantidade de calorias maior do que você consegue gastar ao longo do teu dia, com as atividades do teu dia normal e atividades extras, como atividade física. E se você não faz esse superávit, você fica normal. E se você faz o déficit calórico, né, ingeriu menos do que está gastando, você emagrece. Então, quando você começa a comer beliscando pequenas porções e você não está emagrecendo, a tua inteligência vai te dizer, então o que eu estou comendo é exatamente o que eu estou queimando. E se eu estou engordando, o que eu estou comendo é mais em calorias do que eu estou gastando. Só que para você enfrentar essa situação, você tem que achar o problema, que é mudar a maneira como você está vivendo. Então, a pessoa às vezes ela foge dessa realidade, né? Então, a pessoa foge, finge que não quer ver, e aí ela mesma se frustra porque fala, por que não tá dando certo, eu tô fazendo de tudo? Só que lá no fundo ela só não tá querendo enxergar de fato qual é a realidade que ela deve fazer. Por quê? Porque se ela enfrentar aquilo, ela vai ter que fazer aquilo. Né? Então ela vai ter que mudar a maneira de viver. Às vezes ela não gosta de ter uma rotina estabelecida, às vezes ela vai ter que fazer mais esforço para ter, com certeza ela vai ter que despender mais esforço para programar a sua alimentação, comer o que não gosta, comer no horário certinho, entendeu? E tem pessoas que não gostam disso, que não gostam de constância, de rotina, então elas preferem fingir que não vê. Então as pessoas com esse comportamento devem se questionar em relação à tua imaturidade e a sua irresponsabilidade frente àquilo que vocês realmente querem, tá? Então, qual é o meu objetivo? O meu objetivo é ter um corpo magro para me ajudar em todas as outras coisas da minha vida. Para eu ser uma pessoa, para eu envelhecer bem, né? Não precisar de auxílio lá na frente, ou eu ter uma vida autônoma por mais tempo e mais funcional. Então é isso que eu quero, eu vou ter que correr atrás disso sabendo que é uma batalha, que vai ter mais sacrifícios, mas que o retorno vai vir lá na frente. Então eu quero que quem se encaixa nesse perfil beliscador pare para analisar se você não tá fugindo
da responsabilidade, você não enxerga o problema para você não encarar que se você olhar para ele, você fala a verdade, agora eu vou ter que mudar, né? Então, se questione, faça essa pergunta aí. Lembrando, como eu disse, que a rotina, tanto alimentar, uma rotina de vida, pode não ser algo prazeroso para todos. E aí, quando a gente volta a falar dos temperamentos, né? Tem temperamento que gosta muito de rotina, como o temperamento melancólico. Ele gosta muito de uma rotina e se ele estabelece isso, ele vai embora. O fleumático também, né? Ele também tende a estabelecer uma rotina e depois que ele entende que aquela rotina ele tem um sentido maior em fazer aquilo, ele também dificilmente vai desistir. Já o temperamento sanguíneo, o temperamento colérico, eles gastam muita motivação inicial, né, e energia, e aí pode ser que isso não dure muito tempo, né, então eles tendem a não gostar muito de rotina. Então, essas pessoas com esse temperamento vão ter uma dificuldade, às vezes estão fugindo, vão querer fugir mais da realidade do que os outros temperamentos, tá? Esse hábito, então, de comer beliscando, tanto é causa de ansiedade como precipita ansiedade, né? E tem algo muito interessante que eu preciso falar aqui, que nós precisamos, dentro de uma rotina alimentar, ter satisfação, tá? A falta de satisfação em comer, ela pode gerar o quê? Fome constante. Então, você precisa, assim, eu tenho que comer e me sentir satisfeito dentro daquilo que eu me propus a comer. Então, eu não gosto de comer tal coisa, mas eu me propus comer isso porque isso é importante e tem um objetivo. Quando você consegue e você come, você cumpre, aquilo gera satisfação, tá? Assim como comer algo que você gosta. E dentro de uma rotina saudável relacionada à alimentação, isso deve existir, tá? Tanto em vencer pequenos desafios alimentares que você faz pra consigo mesma, como vencer aquilo que você gosta de comer. E no beliscar, no padrão beliscador, você come, mas você nunca está comendo para se satisfazer. Porque sempre que você vai comer algo, você pensa assim, não, eu não posso comer muito, senão eu vou engordar. Entendeu? Então, você nunca come com satisfação. Então, você sempre está insatisfeita nas refeições nas pequenas refeições que você faz. Então, é como se você tivesse uma fome constante e isso pode sim se agravar e gerar um transtorno de compulsão alimentar. Pode gerar um comer um pouco mais, vamos dizer assim, difícil, um pouco mais perigoso, vamos dizer assim, tá bom? Existem algumas estratégias que eu vou pincelar aqui pra gente finalizar essa aula. E a primeira coisa de você que se identificou com esse padrão é tentar identificar, e claro, se você tiver dificuldade de procurar um auxílio, eu acho que qualquer comportamento alimentar que saia do habitual, que tá gerando alguma doença, tem que ser analisado com o médico, tá? Porque às vezes a gente não vai ter essa capacidade de conseguir analisar. E o médico de fora, ouvindo você falar, te observando, ele vai conseguir te ajudar muito melhor, né? E identificar a causa, de onde deve vir. Será que é medo de comer? Será que eu desenvolvi esse medo por ter que lidar com excesso de peso? A minha família toda tem excesso de peso, ou talvez nem tenha história familiar, mas eu, desde a minha infância, eu luto com essa história de emagrecer porque qualquer coisa me engorda. Será que eu tenho medo, eu desenvolvi esse medo e por isso eu fico comendo pouquinho? Será que eu tive uma vida de muita dieta? Então, assim, tanto por mim, eu me estimulei e estava sempre procurando dietas diferentes, dietas da moda, ou a minha família, a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos, sempre falaram, você precisa fazer dieta, você tá fazendo dieta, você saiu da dieta. Então, isso também pode ter gerado alguma coisa lá dentro do teu cérebro, e aí te leva a ficar comendo esse pouquinho, né? Então, é quase que como uma sequela disso tudo. Será que eu tenho uma necessidade de experimentar tudo da vida? Será que esse meu comer é porque eu preciso viver tudo que a vida me oferece? Todos os tipos de emoções e sentimentos? Se pergunta isso também.
Ou será que eu ando ansiosa? E por estar ansiosa, o meu cérebro com alerta e fuga fica pedindo essa comida como forma de estoque, né, de energia, tudo isso? Bom, continuando, algo que pode ajudar muito nesse padrão, nesse comportamento alimentar chamado beliscador. Desenvolver a atenção plena ao comer. Tá, mas como é que eu posso fazer isso? Você precisa programar a sua refeição. Ela precisa estar programada previamente na sua cabeça, tá? Então, programe essa refeição. Como que vai ser o café da manhã do dia seguinte, o almoço do dia seguinte, o jantar do dia seguinte, tá? O horário que vai ser, como ela vai acontecer. Então, você tem que fazer uma programação prévia, pelo menos do dia seguinte, em relação ao que você vai comer. O horário de comer deve ser uma hora sagrada, de fato. Você tem que sentar para comer, você tem que servir os alimentos, sentindo o cheiro dos alimentos, olhando para os alimentos. Na hora que sentar para comer, você vai fazer o quê? Você vai saborear esse alimento, entendeu? Eu quero que vocês parem e pensem assim, eu preciso sentir o sabor. Então, se você tiver sentada, ou na hora que você for se servir, independente do lugar que você esteja, pode ser num restaurante, às vezes a tua vida pede que você come de marmita, come no seu trabalho, né? Então, independente, o que eu quero que vocês prestem atenção? Nisso. Desligue do resto do mundo no momento que você está se preparando para comer. Se eu tenho 20 minutos, são os 20 minutos que eu posso desligar do meu celular. Eu não vou resolver nenhum problema nesses 20 minutos que eu tenho para a minha refeição. Ali eu vou sentir o cheiro da comida, eu vou sentar, eu vou mastigar, eu vou sentir o sabor daqueles alimentos, tá? Isso vai desacelerando o teu cérebro para que você consiga desenvolver a saciedade, satisfação e consiga parar e ter mais controle em todo o seu ato de comer, tá? E outro ponto importante nesse comportamento não deixe, se você já tem a tendência a beliscar pequenas porções, não tem em casa nada que seja estimulante do beliscamento. Então, se você é acostumada a passar, pegar um bombom e ir embora pro trabalho ou para algum lugar, você vai tirar isso de cena, tá? Porque o ambiente, a oferta do ambiente pode estimular muito os seus órgãos do sentido e você ter uma dificuldade no controle. Então, inicialmente, se conheça, tá? E se você tem aquela tendência, você vai eliminar aquilo de perto de você e da sua visão, né? De tudo que pode piorar esse processo de mudança de hábito alimentar. Biscoito, bolacha, bombom, tire isso de cena. E coloque em cena coisas que podem facilitar. Então, tenha sempre a fruta. A banana é uma fruta fácil que você pega e leva. Frutas picadinhas na geladeira em pequenas porções, tá? Então, já deixa aquilo que vai facilitando um iogurte. Então, deixa tudo em você, ao seu redor, de forma que isso vai facilitar a tua escolha, né? E vai te ajudar no processo de construção desse novo hábito, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.